Meu nome é Renato Mioto Palo e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre os efeitos biológicos do clareamento dentário. É um assunto que gera muitas dúvidas e muitos questionamentos, porque as pessoas têm dúvida do real impacto que os clareadores possam criar nos nossos dentes. Claro que, ademais dos efeitos estéticos, dos resultados estéticos e da beleza que se gera, tem sempre um assunto a se discutir para saber o custo-benefício dessas ações estéticas nos dias de hoje. A minha formação é em endodontia, eu sou um endodontista com especialização, mestrado, doutorado nessa área, e sempre as pessoas têm dúvida por que um endodontista está falando sobre clareamento dentário. É interessante que faço essa pergunta para vocês, que é a mesma pergunta que na época a minha professora, orientadora, e que me ensinou todos esses pontos, me fez. Porque quando ela me sugeriu estudar clareamento num programa de pós-graduação em endodontia. E eu perguntei para ela, mas eu não gostaria de estudar clareamento, eu gostaria de estudar endodontia. E ela me perguntou, então você acha que clareamento não é um tema de endodontia? E naquela época eu falei, não, eu acho que é um tema de estética. E ela falou, poxa, a gente ainda tem muito o que conversar. Na verdade, o resultado do clareamento é um assunto estudado pela área da estética. Mas os pontos de vista e os receios que o clareamento possam gerar é estudado pela endodontia. Tanto no clareamento externo e quanto no clareamento interno, os receios que temos é sensibilidade ou a reabsorção radicular, respectivamente. E tanto a sensibilidade como a reabsorção radicular são temas discutidos e estudados pelos programas de endodontia. Então, a ideia de bater esse papo com vocês é dar uma visão não do ponto de vista estético, resultado final, mas de ação e o que nós podemos ter e o que a gente pode gerar quando a gente cria ou realiza um clareamento dentário. A busca pela estética e pela beleza está desenfreada. Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ter uma aparência melhor, porque a sociedade nos impõe. Essa era da estética que a gente vive hoje, pode-se dizer que se converteu numa ditadura. Uma ditadura onde revistas de todos os lugares do mundo, não independente da língua ou do tipo de nação que a gente está falando, as revistas que falam sobre beleza também falam sobre beleza do sorriso. Porque o sorriso hoje é um impacto direto na autoestima das pessoas. Se nós olharmos essas duas imagens agora na tela, que são dois dentes, um restaurado com uma restauração de amálgama e outro com uma restauração de resina, a pergunta é qual deles é mais bonito? E é unânime que todos vão falar que a restauração de resina é mais bonita. Mas se perguntarmos para muitos dentistas, principalmente, que têm amálgamas na boca há muito tempo, se eles gostariam de trocar o seu amálgama pela resina no exato momento, eu acredito que muitos deles falaram, não, deixa do jeito que está, não mexe com quem está quieto. E a pergunta é, será que essa troca por uma restauração mais estética pode gerar algum tipo de agressão ou dano? E como que os nossos dentes suportam isso? Claro que beleza é uma relação direta com saúde. Porque a Organização Mundial da Saúde já disse que saúde não é simplesmente ausência de patologia, e sim um status de bem-estar física e mentalmente, ou autoestima. O que é autoestima? Autoestima hoje a gente pode dizer que é poder. Uma pessoa que tem autoestima, ela está de bem com a vida, ela tem poder. Veja uma mulher, quando se produz, coloca aquele vestido mais bonito, que combina com o sapato e com a bolsa, ela sai e hoje ela vai conquistar quem ela quer. A autoestima é um impacto direto na vida das pessoas. E qual é a melhor manifestação de autoestima? O sorriso. Então nós como dentistas, a gente trata também de autoestima. Quantos pacientes a gente não trata e melhora o sorriso deles, eles saem e muitas vezes muda a vida deles. A gente tem experiência de pacientes que começaram a tratar a sua estética e no meio do caminho mudaram já o cabelo, já mudaram a sua postura, já chegavam no consultório vestida de forma diferente. Tudo isso diretamente relacionado com o poder que um sorriso traz. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que tem um sorriso mais escuro ou um dente escurecido, ela impacta diretamente na vida social dessa pessoa. Como o caso em questão, uma paciente que chegou no nosso curso de especialização de endodontia, ela foi para fazer um tratamento endodôntico e à distância, sentado na cadeira do aluno, eu vi que ela tinha um dente escurecido na região anterior. Quando eu me aproximei e apontei para esse dente, questionando se ela tinha esse dente escurecido, isso foi um impacto enorme.
E foi como se fosse uma agressão. E a atitude da paciente foi como eu a estava ofendendo, onde era a pior agressão que eu havia feito para uma mulher na minha vida. E quando eu perguntei, você tem um dente escurecido? A resposta dela foi praticamente a resposta diretamente proporcional dessa ofensa. E quando eu perguntei, isso não te incomoda? Eu nem conto para vocês a resposta dela. Mas quando eu propus uma ideia de melhorar aquele sorriso, prontamente ela aceitou. Então, no caso em si, a gente pode ver a imagem inicial, o dente escurecido, toda a técnica de preparo, onde a gente fez isolamento absoluto, removemos a restauração antiga, removemos todo o material até 2 milímetros abaixo do colo clínico, como mostra essa mensuração, e a gente coloca ionômero de vidro em toda aquela cavidade como se fosse restaurando novamente. Após o ionômero de vidro já estar com a sua condição ideal, a gente remove ele somente na face vestibular, deixando uma cavidade onde a gente tem o dente na face vestibular, o ionômero de vidro na mesial, na lingual, na distal e na apical. Essa cavidade, então, a gente preenche pelo material escolhido, que são diversos materiais que a gente tem no mercado hoje. É importante salientar que quando o paciente fica mais tempo com esse material na boca, a gente tem que diminuir a força oxidativa dele. Quando ele fica menos tempo, a gente aumenta a força oxidativa dele. No caso, então, foi um peróxido de hidrogênio mais concentrado, porque era um curso de especialização modulado, então o paciente receberia esse material num sábado pela manhã e nós o removeríamos na terça pela manhã. Fechamos, e aqui uma dica interessante para fechar, peguem uma máscara, recortem um pedaço da máscara no tamanho da entrada da cavidade, coloquem sobre o gel para que ele não fique em contato com as bordas da cavidade, e assim, com essa máscara como proteção, podemos fazer o ataque ácido, lavar, fazer adesão e fazer uma restauração com resina, fechamento com resina, para confinar esses radicais oxidativos. No primeiro módulo, a gente teve o primeiro resultado na foto da esquerda. No segundo módulo, a gente teve essa outra queda de tom. E já no terceiro módulo, nós chegamos no tom que era o tom dos dentes da paciente. Então, acabamos tendo um sorriso mais harmônico e uma mudança total na autoestima da paciente. Esse caso foi publicado, tem com todos os detalhes, para poder explicar como que é importante o passo a passo no clareamento interno, onde as pessoas têm muita dúvida. Vale ressaltar também que muitas das dúvidas que as pessoas têm no clareamento interno é que o tom escurecido retorna com mais rapidez. É interessante que muitas das vezes que nós tivemos essa situação, também tem um fator a ser conversado, que é a restauração pós-esclareamento interno. Porque como o dente tem uma ótica diferente, por não ter mais uma cavidade pulpar e ter um espaço vazio que vai ser preenchido por um material resinoso, o tipo de material, sua opacidade, sua translucidez e sua cor impacta diretamente no resultado final. Então é muito comum a gente ter um dente escurecido, fazermos o clareamento interno, esse clareamento interno conseguir chegar até o tom do dente, e quando restaurar, o dente fica acinzentado. Por isso que é importante a conversa bem próxima entre o profissional que conduziu o clareamento interno e o profissional que conduzirá a restauração final, para que eles cheguem no valor, né, no tom comum do dente do paciente. Uma pergunta interessante é, se todos os seus pacientes tivessem informação suficiente sobre clareamento e recursos para pagar, quantos fariam? Acredito que todos fariam. Então, mostra que o clareamento ele é uma atitude interessante dentro do dia a dia do consultório, porque acaba gerando e criando o tratamento mais facilmente vendável do nosso consultório. Se a gente ainda olha pelo lado de que o clareamento ele pode impactar na autoestima das pessoas, ele acaba sendo um recurso magnífico dentro do nosso consultório. A gente só precisa entender bem como ele funciona para poder conduzir isso para os nossos pacientes. Nós necessitamos sorrir. Não importa se nós somos bonitos, se nós somos jovens, se nós somos feios, se nós somos velhos, se nós fomos ricos, pobres e de que raça nós somos.
nós precisamos sorrir. Mas o problema é que a gente tem que repensar para saber como que essa estética de hoje está impactando o nosso mundo. Será que ela só nos traz benefício? Ou ela pode também nos gerar algum tipo de dano? Como isso nos conduz? Será que no assunto clareamento, nós estamos sabendo como conduzir os resultados? Ou será que os resultados estão sendo, seja o que Deus quiser, entregar o material para o paciente usa e aí a gente, seja o que Deus quiser, aí ele volta para a gente ver o resultado que foi.